Prontos. Portanto, vamos fazer então um pequeno programa que imprima no ecrã os números de 1 a 10 usando o while. Portanto, a sintaxe aqui do while é escrevendo while. Ele aceita isto enquanto for verdadeiro, portanto, mas aí nunca mais sair do ciclo, fazemos um ciclo infinito, não é isso que eu quero ter uma forma que ele pare, ok? Muitas vezes os programas de microcomputador para robótica é um ciclo infinito, então aparece o while true, mas neste caso eu não quero o while true, e portanto o que eu vou fazer é criar aqui uma variável que me vai permitir eu sair do ciclo quando eu quiser. E esta variável é que me vai definir quando eu quero sair. Se eu quero 5 elementos ou se eu quero 10, eu vou colocar esta variável igual a 10, que esta variável é que me vai servir para quando chegar a este ponto, eu quero que ele saia do ciclo. Ok? E portanto, o que eu vou fazer é, por exemplo, neste caso, eu iria imprimir o 10 depois o 9 por aí fora. Não é isto que eu quero. Eu aqui não digo que os números são por ordem ascendente ou descendente, mas vamos supor que eu quero que os números sejam por ordem ascendente. Ok? Portanto, então eu vou fazer a lógica ao contrário. Enquanto n for menor ou igual a 10, ok? Print n e vou somando n. Se eu quisesse ao contrário, era como estava, mas eu neste caso não quero por ordem ascendente e não descendente, ok? Portanto, não quero isto. Portanto, repara, o que é que vai acontecer? Eu defino aqui o meu ponto de saída, neste caso quero 10 números, então digo, olha, quando chegar a 10, sais. E enquanto o n for menor que 10, menor ou igual a 10, e reparem, aqui vai ser, o que é que vai acontecer aqui? 10 é menor ou igual a 10, é igual, imprime 10, por acaso não, também não quero isto, quero começar em 1. Já estava a pensar em ordem decrescente e não como eu quero. Portanto, neste caso 1 é menor ou igual a 10, está certo, imprime então 1 no ecrã e incrementa o n para 2 e vai fazendo aqui. Quando o n chegar a 10, 10 é igual a 10 ainda imprime, mas quando chegar aqui a 11, ele vem cá acima e 11 é menor ou igual que 10 já dá falso e sai do ciclo, ok? E reparem, se eu fizer aqui um print quando sair do ciclo e imprimir o que está dentro de n, já agora, esta brincadeira, quanto é que acham que está aqui dentro de n? 11. Exatamente, 11, ok? Portanto, vamos fazer isto. E aqui aparece até 10 e depois o valor de n é 11. Porquê que é 11? Porque reparem, quando chega aqui a 10, 10 é igual a 10, ainda é verdade, ele imprime 10 e aqui incrementa o n. Aqui o n é 11, ok? E ele vem cá acima e substitui o n por 11 e aqui vai dar falso. O 11 não é menor que 10 e sai. Mas o que está lá dentro de n, de facto, é o 11, ok? Só que ele não chega a imprimir porque ele sai antes de imprimir a próxima iteração, mas o que ficou lá dentro de N é 11. Mas exatamente isto que eu quero, fazer um programa. E reparem, em vez de fazer 10 prints, print 1, print 2, print 3, eu usei uma estrutura, neste caso o while, que me vai imprimir no ecrã. Repare, isto até 10 ainda era possível fazer, mas se for, eu aqui facilmente faço até 1 milhão isso já não era muito fácil fazermos isso à mão, ok? Portanto, isto temos mesmo que utilizar este tipo de estruturas, os ciclos, para fazer este tipo de coisas, ok? Prontos, e isto aqui, não sei se há dúvidas, posso continuar, posso continuar. Eh, Sim, ninguém diz nada é porque sim. Portanto, vou então continuar. Pode. Ok, obrigado. Prontos, no,
o ciclo while ao contrário das outras linguagens, eu posso utilizar o else, ok? Ou seja, eu faço aqui o while, tenho aqui a condição, enquanto esta condição for verdadeira, ele faz o que estiver aqui, e depois eu posso colocar um else, e isto dá muito jeito para certas coisas. Quando isto for falso, ele vem e faz, executa aqui o else. Portanto, isto não é vulgar, só conheço no Python. E, portanto, nos ciclos eu posso também ter o else. E se isto é verdade, ele faz isto, e depois, se me der jeito, olha, quando isto acabou, eu posso até dizer, olha, acabou o ciclo, já não há mais nada, mas em certas coisas, como por exemplo para os números primos, têm um exercício, mas vocês, eu não vou pedir porque não sou de matemática, mas por exemplo, para utilizando este conceito para os números primos, fica um código muito mais pequeno do que se não tivesse isto. Passamos agora para o for, uma outra forma de fazer iterações é com esta palavra-chave, for, que é para, ok? E o for, tipicamente, o while utiliza-se quando eu não sei o número exato de instruções que eu quero executar, e o for utiliza-se tipicamente quando eu sei o número exato de vezes que eu quero que aquilo execute. E normalmente o for normalmente, portanto, sabemos que vai executar, olha, executa 10 vezes isto, ou executa 20. O while, eu posso até inclusive ter lá uma instrução que peço ao utilizador até que ele coloque o número zero, por exemplo, e ele vai andar ali o número de voltas. Portanto, eu quando utilizo um while é porque quando não sei bem quantas vezes é que eu quero que aquilo execute, ok? O for é quando eu sei exatamente o número de vezes que ele vai executar e que eu quero que ele faça aquilo. Isto tipicamente, ok? A sintaxe do for em Python é esta que aqui está. For, escrevo a palavra for, variável dentro de um determinado conjunto, ok? E este conjunto tem um número limitado de elementos. Ele vai executar o que estiver aqui nas instruções, ok? Portanto, o for não preciso ter nenhuma variável extra para me contar, para saber quando vai sair o ciclo. O contador é interno, ok? É a grande diferença do for para o while, é que eu não preciso de saber, não preciso de criar uma variável auxiliar, neste caso tive de criar, que é esta variável que me vai permitir saber quando sair deste ciclo, ok? Para não ficarmos em situações de ciclos infinitos em que o programa fica bloqueado e não dá para fazer mais nada. Ora bem, eu tenho aqui um outro exercício que ainda é com o while, que é realiza um programa em Python que faça a soma dos números inteiros até que o utilizador introduza o número zero. O programa deve imprimir a soma depois dos números introduzidos. Ora, como eu não sei, reparem, até que o utilizador coloque o zero, até aí eu não sei quantas vezes quantos números é que o utilizador vai pôr, eu aqui vou ter que usar um ciclo while, ok? Portanto, para isso, eu vou usar aqui então o while. Reparem, a instrução de saída é quando o utilizador introduzir um zero, ok? Então eu vou ter aqui que a condição de saída vai ser quando n for igual a zero, ok? Esta é que é a minha instrução de saída, ok? Portanto, esta é a minha condição de saída, quando n for igual a zero. É isto que eu quero que aconteça e, neste caso, reparem, o que eu posso fazer, e ele está-me aqui a propor, e eu vou aceitar. Reparem, dentro do while, reparem, n igual só quando n for zero é que ele vai sair, mas eu devo inicializar aqui um n com um valor diferente de zero. Vamos supor que aqui o n começa com -1. E aqui o n é menos um é igual a zero. Isto vai dar o quê? Vai dar falso. Então ele sairia. Não é isto que eu quero, certo? Portanto, o que é que eu quero aqui poderia ser.
Para isto, para começar assim, bastaria dizer assim, olha, enquanto se o n começar em -1, poderia ser, olha, enquanto o n for menor menor ou igual a zero. Ele começava com -1, o n era -1, isto daria verdadeiro e executava. Quando for aqui, se calhar não pode ter o igual, porque quando for zero, eu quero que ele saia, ok? Portanto, aqui, quando o n for zero, zero já não é menor que zero, vai dar falso e vai sair daqui. Só que isto aqui, se calhar, se eu introduzisse, e aqui depende do que é que eu quero fazer, não é? Se eu introduzisse aqui um 10, 10 é menor que zero, é falso, ele saía, ok? Portanto, cuidado com isso que já não dá para o que eu quero. Portanto, neste caso eu vou fazer mesmo n, posso inicializar com n igual a zero, posso perguntar se n é igual a zero, ele vai continuar, e vou perguntar aqui à pessoa, ao utilizador, introduzir um número inteiro. Esse número inteiro vai ser guardado na variável n, ok? E o que é que acontece? Eu quero depois saber a soma. Então eu vou ter que, em cada iteração, vou ter que arranjar aqui uma variável, por exemplo, soma, que está aqui, ok? Vou aceitar esta sugestão dele, criar aqui uma variável soma, onde vou colocando a soma de todos os valores que o utilizador vai então introduzindo, ok? E então, eu aqui nem preciso desta instrução, ok? Eu vou dizer aqui soma torna-se igual ao valor anterior, e se calhar, para quem ainda não está familiarizado com esta anotação, torna-se igual ao valor que está em soma, mais o número que colocou ali. Ora, ele vai buscar o que está em soma, que é zero, mais o valor que a pessoa introduziu ali, e imagina que introduziu 10, vai ficar 10 mais zero e vai atualizar o valor de soma, soma vai tomar o valor 10. E ele vai voltar ali. Quando a pessoa meter aqui um zero, ok? Quando aqui a pessoa meter um zero, reparem que n vai tomar o valor zero, ele vai somar o zero com soma, não adianta nada, porque zero é o elemento neutro da soma, portanto não afeta em nada. E quando chegar aqui, o n é zero igual a zero e sai, ok? Mas eventualmente poderia. Aqui não há problema nenhum, este algoritmo funciona perfeitamente. Se não, poderiam precisar daquele if ali que estava ali, mas neste caso eu não vou precisar do if para nada, porque a somar, mesmo na última iteração que eu quero para sair, já não quero que ele faça soma nenhuma, mas se fosse outra coisa, outra operação qualquer, se fosse o vezes, por exemplo, já não poderia fazer assim. Tinha que fazer aquele if, verificar se o n era diferente de zero, senão iria alterar o resultado. Neste caso, não vou alterar resultado nenhum, porque é uma soma e o zero é o elemento neutro da soma, portanto não há qualquer tipo de problema. E cá está um algoritmo que vai funcionar. Se eu posso meter 10, agora a seguir ele vai-me pedir o segundo. O n eh, tem que ser diferente de zero, senão sai no while. eh, exatamente. E em Ok? cima tem que ser -1, né? Ou logo, depende. Um número qualquer que Não, seja não. como Mas se Aqui, meter -1 já afeta a soma. não, volta a ler e renova o N. Tem que Ah, ser um sim, número sim, está diferente de certo, está zero certo, no está N. certo. Sim, sim, sim. Então, portanto, se n é diferente de zero, é diferente ou igual a zero, aqui neste caso, Temos que inicializar o N num valor diferente de zero para entrar no ciclo. Depois de exatamente. entrar já não há problema. Exatamente. Pronto, vamos por aqui o valor 10, depois o valor 20. Quando eu meter aqui um zero, ele sai e dá aqui a soma de 30. Ok? Muito bem.
E pronto, se calhar aqui, se fosse outra operação qualquer, multiplicar ou qualquer coisa, já teriam que terem atenção que quando a pessoa meter aqui o zero, ele ainda vai fazer esta instrução. Se eu não quero que ele execute esta instrução, tenho que fazer o if na condição de saída, que é para ele não executar isto na condição de saída. Quer dizer, bastaria colocar só executar isto se portanto, colocando aqui o if se o n for diferente de zero. E aí já podia ser uma multiplicação e já não haveria problema nenhum. Neste caso, como a soma não afeta em nada, somar zero ao resultado é igual. Ora bem, agora eu tenho aqui um exercício que vai fazer uso do continuo e do break. Ora, em Python, isto não é exclusivo do Python, já agora. É possível, onde é que está? Eu colocar uma palavra-chave que se escreve break. Break quer dizer quebra, ok? E quando eu estou dentro de um for ou dentro de um while e encontro esta palavra break, automaticamente eu posso estar numa sequência de 1 milhão de coisas, mas se encontrei um break, ele vai sair, nem que seja no elemento 10 ou 20 ou no 1, ele encontrando um break, ele sai, ok? E tem uma outra instrução, que é o continuo, que essa é ligeiramente diferente. Ele aqui o continuo, ele vai continuar salta esta iteração, ou seja, ele está na iteração um e salta para a iteração 2 ou se estiver na 2 ou na 10 ou na 20 ele salta para a iteração seguinte, não executando esta iteração. Por exemplo, isto dá muito jeito, por exemplo, encontrar um número par entre o número x e y, ou, e para não estar a fazer todos, mal ele encontra o primeiro, ele sai do ciclo, aí então utiliza o break, e posso ter 1 milhão de coisas e não quero que ele faça 1 milhão de vezes aquilo, mal encontro o que eu quero que ele saia, uso nesse caso, uso um break, e no caso de, imagina, eu quero de 1 a 10, mas não quero imprimir o número 3, não sei, eu não gosto do 3, então eu faço um if dentro da condição, do ciclo, e se essa condição for verdadeira, eu faço um continuo, ou seja, ele não vai imprimir o 3, mas vai imprimir todos os outros, porque ele vai continuar, só salta esta iteração. Para isso, eu propus aqui um exercício, que é este que aqui está. Realiza um programa que imprime os números de 1 a 10, exceto o número 3 e o número 7. Ok? E eu digo aqui usando o for e o while. Portanto, das duas implementações com os dois tipos de ciclos. Portanto, eu quero imprimir de 1 a 10. Para isso, nós já fizemos aqui, até podemos copiar o que está aqui. Portanto, eu de 1 a 10 tenho aqui este código. Posso copiar isto com Ctrl C, para não estarmos a fazer de novo, Ctrl C. E Pedro, diz, tu não chegaste a fazer o fórum mesmo de 1 a 10, por exemplo, uma coisa tão simples. ok, porque ainda não dei o range, mas tudo bem, queres que eu faça isso? Eu faço. Vamos fazer então, no instante. Hum, tens razão, porque eu Porque digo não se aqui pode como usar for. fórum mesmo, tem que se passar para range, é isso? Não, 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 vamos fazer, vamos fazer. Pronto, então eu quero, e obrigado, Ana, eu quero, que eu tinha aqui também, eu inicialmente tinha aqui, faço das duas formas, ok? Então eu vou fazer agora com o for a mesma coisa de 1 a 10, ok? Para isso, eu vou criar aqui uma lista, ok? E essa lista vai ser de 1 a 10, ok? E agora eu posso fazer isto for n em lista e O print, for, e diz-me uma print coisa, n, o ok? for só é usado quando tu percorres uma lista, não pode ser usado quando Não, fizemos um for não, normal? não, 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 não. não. Eu vou fazer isto. Esta lista podia ser colocada aqui, ok? Ctrl X, Ctrl V. Eu podia fazer direto, não tinha que fazer esta variável. Posso fazer isto. For n nesta lista e ele vai imprimir n, ok? E só que é evidente que se eu quiser 1 milhão de coisas, eu não ia fazer uma lista de 1 milhão de coisas escritas à Pois mão e para isso eu vou usar um range, ok? Mas como eu O ainda. normal significa que o nosso for normal no C é um range.
É isso que estás a dizer. Exatamente, exatamente. Ok. Um Pronto. Por isso é que estava a ciclo achar que estavas a andar, eu não vi o fora. para o pessoal do C. O, e já agora em C, se fosse em C seria for e, igual a 1, pronto, ele até me já está aqui a dizer, isto seria em C, ok? For igual a 1, ponto e vírgula, Certo. enquanto o I for menor ou igual a 10, que é a condição de saída, e depois aqui o incremento, ok? O contador automático aqui é somar 1 a 1, mas pode ser o que eu quiser. Aqui isto seria em C, ok? Mas a mesma coisa em Python faz com o range. Vamos ver aqui um bocadinho, está bem? Ok. Mas não tendo o range, ok? Nesta fase nós não temos o range, nós temos que arranjar uma lista que tenha os 10 elementos, ok? Mas uma forma de o fazer com o for sem saber o que é o range seria esta, ok? Portanto, imprimir com for. Neste caso, poderíamos fazer para cada n in é dentro deste conjunto, o que é que se vai fazer? Na primeira vez que isto vai percorrer, isto é um ciclo, primeira vez este n vai tomar o valor de 1 e vai ser impresso. Na segunda vez, o n vai tomar o valor de 2, que é o segundo elemento da lista, e por aí fora. Ok? E, portanto, isto resulta tal e qual como fizemos com o while, mais simples, não é? E aqui, eu aqui agora já vou então introduzir o conceito da função range, mas isso viria aqui a seguir. ehm, eu coloquei isso aonde? Por acaso não coloquei, mas devia ter colocado. Não coloquei e, portanto, vamos fazer agora. Portanto, muitas vezes, quando eu utilizo o for e quero criar portanto, um intervalo, eu utilizo uma função em Python que é a função range. Ok? A função range, ela está aqui no PowerPoint. O que ela faz é. Ora, onde está? A função range está aqui. O que é que ela faz? Cria uma sequência de números, está bem? Onde a sintaxe escrevo range, coloco o primeiro número que eu quero da minha sequência de números, vírgula, o último número, vírgula, o step. Ou seja, se eu quiser contar de 2 em 2 ou de 3 em 3, portanto, se eu quiser números de 1 a 10, eu colocaria range 1,10, e se for de 1 a 1, eu não preciso pôr step, porque o 1 é por defeito. Se eu quiser contar de 2 em 2, aqui teria que pôr vírgula 2, ok? Por exemplo, range de 4, isto vai-me criar 4 números, ou seja, de 0 a 3, ok? Portanto, no caso, pensem assim, range, se puserem o último número que aqui, como começa, o índice é o 0, este número que aqui está não vai aparecer. O 4 aqui não vai pertencer a este conjunto, ok? Se eu fizer range de 4, isto vai dar 0, 1, 2, 3. Ok? Vai dar 4 números, de facto, mas começando em 0, é menos um, ok? E, portanto, se eu quiser usar de 2 a 10, de 3 em 3, iria aparecer o 2, o 5 e o 8 e por aí fora. Portanto, o range funciona e faz tudo o que nós precisamos Outra, para. outra Diz. pergunta. O range, ele está a criar uma lista com os valores que ele está a Não é colocar. bem uma lista. Se quiseres uma lista, tens que transformar em lista. Isto é uma sequência de números, ok? É diferente. Não é bem uma lista, mas se quiseres uma lista, tens que pôr list e depois o range, ok? Mas Mas, dentro do for, não precisas de transformar em lista, que ele consegue iterar, porque o range é iterável. Portanto, e sendo iterável, podes usar dentro do for. Mas se quiseres imprimir algo, se quiseres imprimir numbers, não te vai aparecer nada, não te vai aparecer uma lista. Nem te vai dizer que isso é tipo lista. Vai dizer que é de tipo iterável, que é de tipo. É uma sequência de dados, mas como é iterável, se meteres dentro do for,
ele executa, não precisas de transformar em lista, mas para imprimir tens que transformar primeiro numa lista para ver já alguma coisa. Portanto, não é bem uma lista. Pois, está mais esquisito do que no que sei. Pronto, ok. Não considero, mas pronto. Ora bem, se eu quiser então que o imprimir de 1 a 10, exceto os números 3 e 7, agora reparem, ele vai imprimir aqui o 1, ok? E eu agora tenho que fazer aqui um if, não é? Se, pronto, é isto mesmo que eu quero. Reparem, eu vou tirar este aqui, este print, ok? Que não quero, e vou fazer o seguinte. Se o n igual a 3 ou o n igual a 7, eu vou colocar então aqui o continuo, ok? O que é que isto vai acontecer? E aqui vocês não disseram nada, até admiro, mas aqui reparem, o que é que vai acontecer? Este print, provavelmente, se eu pusesse aqui, não ia acontecer nada, não é? Portanto, eu tenho que o pôr aqui. Pronto, o que é que vai acontecer então? Eh, Vou pôr aqui. E reparem, o n é 1, 1 é menor que 10, é verdadeiro. Então, ele vai parar aqui. O n é diferente de 3 e de 7, ok. Isto não entra aqui. Vai imprimir o 1. Vai incrementar um para 2, sim senhora. O 2 não vai entrar aqui, portanto vem logo para aqui e por aí fora. Quando chegar aqui a 3, ele é verdadeiro, então entra aqui, só que agora aqui diz n igual a 3, isto é verdade. Se é verdade, ele vai fazer continuar e vai saltar esta iteração toda e já não vai imprimir. Se eu tivesse deixado o print em cima, não ia resultar como eu queria, ok? Portanto, neste caso, se eu fizer aqui ok, ele vai executar os números de 1 a 10, exceto o número 3 e o número 7. Assim também não executa o n mais igual a 1. Tá? Quando eu quero, continuo, porque Não, o incremento tem que ser ano, é isso mesmo, senão também não é executado, não é? é isso mesmo. Deixa-me ver aqui, tenho que dar aqui umas tabulações. Ok, assim já vai funcionar. Portanto, aqui eu tenho que ter o if, que está dentro do while, com quatro espaços. Isto fica com quatro espaços. Aqui o print n é já fora do if, portanto, a par do if. E aqui este também. Portanto, só se aqui, eh, se o n for, ele continua Pedro, e aí, vai. Sim, sim, podes posso- falar. é que nesse caso, quando é 3, ele continua, mas não há incremento. E é outra vez 3, e então fica em um ciclo infinito no 3. Certo. Não é? Portanto, o incrementámos antes, usámos o ciclo for, que é mais prático para isto. Sim, sim. Acho. Mas Senão tens que fazer o incremento antes do if. tenho que fazer aqui o Tens que fazer incremento. o incremento dentro do if e se calhar o outro E turno. começar em 0. Deixa lá ver. É 0 é menor ou igual que Assim 10. já funciona. Exatamente. Deixa lá ver. Como assim zero? Ok. Ok. Como assim zero? É exatamente isso. Só que Exatamente. aqui O X. sai o 11, não é? Portanto, temos que tirar aqui. É menor. Temos que tirar aqui o menor ou igual. E agora sim, é que estará correto. Muito bem. Prontos, fazendo com o for é a mesma coisa, não é? Aqui podemos então usar o range, for n in, e agora vamos criar então o range. Vamos usar então a função range. E a função range, se eu não disser o primeiro, começa no zero. E eu vou querer 11, porque o último não sai, portanto é de 0 a 10.
e eu vou colocar então, é isto que eu quero. E agora, se o n igual a 3 ou n igual a 7, ele vai continuar, está certo? É isso que eu quero. E vai imprimir o n, ok? E, portanto, ele aqui vai imprimir, neste caso, eu quero que ele comece em 1, não é? Não quero que saia o 0. Portanto, eu quero que ele comece em 1 e que vá até ao 11, que é menos 1, portanto, que é até ao 10. E agora ele vai imprimir então o 1, que é o primeiro elemento. O n vai ser 1, por aí fora. Ok, acho que é isto. Está a funcionar. Vamos só dar aqui e cá está. O 1, 2, 3, 4, depois 5, depois o 6, depois o 7. Não sai. Portanto, nem sai o 3, nem sai o 7. E está correto. Calma, calma, calma. Continua. Tá? Posso avançar? Só me fez uma vez. Pronto, mas já agora, se eu aqui, e agora vou fazer aqui um novo bloco de code, se eu aqui, se criar aqui uma lista igual a range de 1 a 11, ok? E se imprimir a lista, isto não vai imprimir, ok? Portanto, porque aqui ele, inteligência artificial, depois-me já isto. Portanto, aqui transformou, ele aqui, o IA transformou-me já em lista. Mas se eu fizer só print de lista, eh, não vai. Portanto, aparece só range de 1 a 11. Portanto, o range não é uma lista, ok? Eu para transformar é um iterável, ó, permite-me entrar dentro do for, aqui diretamente, sem transformar em lista, não é preciso, mas de facto não é uma lista. É uma sequência de números e é iterável, e daí que o for eu aceito. Depois, tenho então aqui, realizo um programa que, tendo uma lista de 100 números, imprime apenas os primeiros 5 números pares no ecrã. Ok? Pronto, este exercício eu tenho que fazer, não diz vamos fazer com o for, por exemplo, e eu quero só os primeiros 5 números, números pares, ok? Prontos, então eu vou fazer uma lista com 100 números. Podia ser uma lista de números aleatórios, mas ainda não demos o random, mas vamos ver daqui a um bocado isso. Mas vamos supor que então eu vou fazer aqui uma lista com range de 1 a 101, tudo bem. E vou criar aqui uma variável pares, porque a condição de saída é quando o número de pares for 5. Então posso já criar aqui a variável que me vai permitir depois saber quando sair. E repara, aqui a ideia é usar o break, que é para não ter que percorrer a lista toda. Porque se eu fizer um ciclo for e se não usar o break, o que ele vai fazer é quer saia no ecrã, não sei, se qualquer instrução que está, ele vai fazer as 100 vezes ali e isso queima tempo, não é? Portanto, eu aqui vou fazer então. Ui, o que é que se passa aqui? Bom, pronto, vou fazer aqui um ciclo, um for. eh, eh, e aqui crio a variável n, podia ser outra coisa qualquer, na lista, ok? E dentro desta lista eu tenho que verificar se é par. Para verificar se é par, já vimos isto, basta dividir o n por 2 e achar o resto da divisão inteira. Para achar o resto da divisão inteira, eu uso este sinal de percentagem. E se eu dividir, portanto, o n vai ter 1 no início, depois vai ter 2 por aí fora, divido 1 por 2, se o resto der 0 é porque é par, ok? E se isto for par, eu quero que ele imprima. Então, eu posso, ora, for if
Pronto, vou aceitar isto. Se for par, imprime e incrementa o número de pares. Quando o par chegar a 5, eu faço o break e ele já sai do for e já não tem que fazer as 100 vezes. Portanto, ele só vai fazer até encontrar os primeiros 5 pares, depois disso sai. E não, senão, se eu não usasse esta instrução break, ele iria fazer. Sempre as 100 vezes, caso eu usasse outro algoritmo qualquer que sem o break. Que é possível, como é evidente, não é? Yeah. E, portanto, se eu executar isto, vai-me dar então os primeiros 5 números pares. Pronto, tenho aqui um outro programazinho, que é um programa que leia 10 números e imprima a média, o máximo e o mínimo dos números introduzidos. Portanto, se leia 10 números, reparem, se calhar temos que fazer com o while, ou se eu sei o número exato, pode ser o for, não é? Então, se calhar vamos querer aqui números igual a range de 10, ok? E vai ser de 0 a 9. Vou pôr só 10, ok? Pedro, posso só fazer uma questão? Sim, sim, diz. Estás a pensar parar um bocadinho ou não? Ou É vai ser? se vocês quiserem parar, digam. Querem parar? É um É até bocado. às 10 hoje, não é? É, sim, é um bocadinho longo, mas vai ser menos, que isto, quando eu acabar, está acabado, não, É? não, é. Mas se vocês quiserem parar um bocadinho, podemos parar, se estão cansados, mas não vai ser até às 10, não. Ok. Pronto, neste caso então, eu vou criar aqui um iterável, ou números, está bem, que vai ser de 0 a 9, tem 10 elementos. Depois, eu sei o número exato de vezes, então posso usar um for. For n em números, eu vou fazer o, o que é que eu posso fazer? Peço um número à, à pessoa, ok? Se calhar nem vou usar o que eu tenho para aqui. Reparem o que é que eu quero. Quero. Mas sim, mas posso utilizar a função máximo e mínimo e ok. Se calhar dá-me jeito de criar uma lista. Então vou criar aqui uma lista. Ok, uma lista de números. Vamos. Esta lista de números, onde eu vou guardar os meus 10 números, ok? E agora vou aceitar, vou appender, vou acrescentar àquela lista que está vazia no início, de cada vez que a pessoa introduzir. Os 10 números não diz se é inteiros, se é floats. Ele aqui resolveu colocar, mas eu vou colocar inteiros. E eu vou ler a variável, portanto, o número que do ecrã, introduz o número. Posso até aqui, posso introduzir o primeiro número e o segundo, por aí fora. Posso melhorar isto. Introduzo um número e posso já usar aqui, portanto, introduzo o número e agora aqui posso pôr aqui, por exemplo, posso fazer aqui o n. E agora, como sabem, com o formato, podia não ser com formato, mas podia ser com percentagem, é igual. Formato n, n mais um, ok? Isto porquê? Porque o n vai começar em zero, ok? Se eu pusesse range de 1 a 11, iria começar em um, já não precisava aqui de incrementar um. Isto, o que é que vai acontecer? Isto vai colocar no ecrã, introduz o número, vai substituir o n, que no início é zero,
ok? Mas como eu não quero que seja zero, eu incremento um e digo que n igual a n mais um, então ele vai substituir o n por n mais um, vai ficar um e por aí fora, ok? Poderia aqui então alterar isto, em vez de ser do 10, começando em 0, podia ser de 1 a 11, e aí já me facilitava aqui a vida, porque já não tinha que fazer isto, bastaria colocar, colocar aqui isto, ok? Assim, desta forma. E aqui ele. O que é que eu fiz? Ok. E neste caso, ele iria fazer na mesma 10 vezes. O E no início já era 1, já não era 0. E aqui iria introduzir o número 1, depois introduzir o número 2, por aí fora. E agora aqui o que eu posso fazer é appender à lista de números o número que foi lido no ecrã. Para appender é o nome da lista, ponto, appende e abraço com o número que foi lido no ecrã. Depois dele fazer o ciclo for todo, reparem, eu vou ter uma lista com os 10 números introduzidos pela pessoa. E agora com essa lista eu posso fazer muita coisa, ok? Por exemplo, eu para saber o máximo, posso dizer máximo torna-se igual a máximo da lista, ok? Para saber o mínimo, posso dizer mínimo igual a mínimo da lista. E para saber a média, posso fazer sum de lista a dividir por len, que é o tamanho da lista. E agora basta-me imprimir, posso imprimir de uma vez só, print máximo, print mínimo, print médio. Ok? Pronto, cá está uma forma possível de resolver este problema. Portanto, neste caso aqui, e o que é que ele está para aqui a dar? Então, aqui a dar um erro qualquer. Vou ver com porcentagem de, e vamos por aqui, porcentagem N. E que, ok, vamos, primeiro número, 10, 20 e 30, 40, 50, 70, 7, 8, 20, 5. E pronto, máximo 60, mínimo 5 e média 20,5. Não sei porque ele não aceitou aqui o ponto formato, devia ter aceitado, não sei qual é o. E eu resolvi alterar para a porcentagem N, mas devia dar perfeitamente com o ponto formato. Não sei porque é que não deu, mas vou tentar outra vez. N, e agora aqui, depois das aspas, ponto formato e N. Devia funcionar. Mas funciona. Não está a funcionar. Não sei porque é que não está a funcionar. Devia funcionar, mas não está a Tens um funcionar. parênteses a mais, acho que eu, Aonde? no fim. No fim. Ora, 1, 2, 1, 2. Não tenho. Não, não, não. Não estou a ver qual é o erro. Mas Ah, Entre os tens que, parênteses, tens que fechar o parênteses antes nas primeiras chavetas, tira o antes do N, ponto de formato. o quê? não é? Antes Não do tens de ponto de tirar formato. o N na primeira chaveta, ficar sem nada. Ah, está bem, está bem. Isso é no F-string, está bem, tens razão, tens razão, tens razão. É no F-string, sim senhor. É isso. Ok, obrigado.
É Mas ver. pronto, caso não, no F-string, também podíamos usar F-string, é que seria assim e agora não precisamos nada disso. Exato. Eu estaria por aí. Muito bem. Sim, senhor. Sim, senhor. Ok. Eu até gosto mais do F-string, mas pronto. Nunca é demais relembrar. E pronto. Agora aqui, list comprehension. A list comprehension é muito interessante, ok? E vou tentar então explicar-vos o que é isto, a compreensão de listas. Isso estava isto é da sessão 3, está bem? Só que para dar list comprehension temos que primeiro perceber os ciclos. É uma forma de fazermos listas com uma linha de código só. E, hum, e portanto, está aqui. Portanto, compreensão de listas é uma maneira concisa e elegante de criar listas. Ela permite transformar ou filtrar coleções de dados em uma única linha de código, tornando o código mais legível e eficiente. Por exemplo, em vez de fazer aqui um for n em range de 1 a 6 e appender os números a esta lista que está vazia, eu posso fazer isto que aqui está numa única linha de código. A sintaxe é esta aqui que está. É nova expressão, for, o elemento in coleção e posso ter ainda um if, uma condição. Por exemplo, eu posso criar aqui uma lista, numbers, parênteses retos, porque é uma lista que eu estou a criar, e o que eu estou aqui a fazer é, para cada n dentro do intervalo de 1 a 6, faz n ao quadrado. Ou seja, ele vai pegar no 1, faz 1 ao quadrado e mete dentro da lista. A seguir pega no 2, faz n ao quadrado e mete dentro da lista. Isto tudo numa linha de código. Senão tinham que fazer um for e tinham que appender a uma lista, tinham que usar várias linhas de código para fazer exatamente a mesma coisa. Por exemplo, outros exemplos que aqui estão, sem compreensão e com compreensão. Reparem, eu tenho aqui nesta lista for x in fruits, ou seja, x vai tomar o valor na primeira iteração de apple, depois de banana, por aí fora, e agora estou aqui a verificar se o A, ou a letra A, está dentro de x, ou seja, quando na primeira iteração x toma o valor de apple, apple tem um A. Logo, isto vai appender a esta lista, nova lista, vai appender este valor e vai ficar lá Apple. E ele vai fazer isto em banana, também vai ficar dentro da nova lista. Em cherry já não fica, em kiwi já não fica e em mango fica. Portanto, a lista nova vai ficar só com três elementos que contenham A. Eu posso fazer a mesma coisa com uma linha de código. Quero criar uma lista onde faço para cada x in fruits if A in X e coloca X dentro da nova lista. Ok? Portanto, a compreensão de listas é muito interessante para minimizar as linhas de código. Ok? Por exemplo, eu tenho aqui um exercício que é este. Realiza um programa que peça ao utilizador cinco números inteiros, colocando-os nas variáveis A, B, C, D e E numa única linha de código, ok? Agora queria que vocês se concentrassem sem usar o mapa, que não vamos usar o mapa, vamos usar sim as list comprehension, ok? Portanto, como é que eu utilizando list comprehension consigo colocar com uma linha de código, pedir ao utilizador cinco números, ok? Inteiros. Portanto, isto, podemos fazer isto. Pronto. Posso fazer isto com list comprehension. Repara, A, vírgula, B, vírgula, C, vírgula, D, vírgula, E, igual, e agora eu quero uma list comprehension. Para uma list comprehension, eu utilizo então as chavetas retas. E o que é que eu quero quero pedir cinco números ao utilizador, certo? Então,
Bom, isto assim deixa de ter muita piada, mas é isto que nós queremos. Portanto, o que é que eu faço? Para cada X podia fazer isto assim, nem sei se. Não, isto está mal. Não é isto que eu quero. Não é isto que eu quero. Portanto, aqui eu posso fazer. ah, para cada X, se são 5, eu posso fazer isto no range de 5, que vai ser de 0 a 4, não é? E o que é que eu posso. eh, Portanto, para cada X dentro do range de 5, o que é que eu quero fazer? Quero que ele me faça o input, ok? Me faça o input de, de introduza, introduza o número, ok? Portanto, vamos lá ver se isto funciona. Portanto, para cada X, e aqui como eu nem estou a usar o X, eu até podia fazer isto, não é? Uma variável anónima. Para cada X no range de 5, ou seja, ele vai executar isto 5 vezes, e ele vai perguntar isto, input 5 vezes, vai transformar inteiro e vai colocar uma de cada vez na variável. Ou seja, eu estou aqui a fazer várias coisas, estou a criar uma lista, estou a fazer um unpacking, ok, de uma lista, portanto, o que é colocar o primeiro elemento na primeira variável e o segundo na segunda e por aí fora, ok? Portanto, não quero nada disso, ok? E basicamente, eu agora posso fazer print de A, pronto, pela B, pela C, ok, só para, pode ser este, ok. Ok? Pronto, vamos lá executar isto. Vou colocar então o número 10, o número 20, o número 30, 40, 50 e acho que meti um a mais. Acho que meti 6. É 10, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, e os números metidos, cá estão eles. Mas ainda posso melhorar isto. Porque eu posso dizer assim, introduz um número e aqui dizer número um, número 2, ficar engraçado, não é? Então, eu aí posso, em vez de usar uma variável anónima, eu posso dizer então aqui o n, e já vou precisar do n, e posso fazer aqui, usar o fstring, e posso fazer aqui o chaveta curva e meter aqui o n mais um, de facto. É o n mais um porque o n aqui começa a 0, ou então podia começar de um a 6, ok? Podia ser aqui de 1 a 6, já não precisava de ano mais um, ok? Bastaria isto. E aqui já vai, ele vai introduzir o número 1, 10, introduzir o número 2, 20, introduzir o número 3, 30, 40, 50, ok? Portanto, sem usar o while, sem usar for, quer dizer, no fundo usei, não é? Usei uma list comprehension para, e depois o unpacking para fazer com uma linha de código o que normalmente teria que fazer com várias linhas de código. Portanto, o List Comprehension é muito interessante, é quando eu quero criar uma lista com uma única linha de código, onde eu posso meter o for e o if e fazer o que eu quiser aqui, ok? Isto é o que eu quero meter dentro da lista e aqui é o for e ainda podia ter if, ok? Se qualquer coisa, se tivesse alguma condição para o fazer. Pronto, estou quase a acabar por hoje. Eu só queria gerar aqui alguns números aleatórios. Para isso, eu vou criar aqui um code e para gerar números aleatórios nós temos que fazer o import desta biblioteca que é o random, está bem? Portanto, tenho que fazer aqui import random e a partir daqui deste momento eu posso criar listas de números aleatórios, ok?
há várias formas. Existe o random sample, o random randint e o random choices. Depende muito do que nós queremos fazer com esses números aleatórios. O random sample gera números únicos, ou seja, por exemplo, se eu quiser o Euromilhões, não pode ser dois uns nem dois dois, portanto tem que ser números dentro daquela gama, mas têm que ser únicos. Por exemplo, imaginem que eu quero um número do Euromilhões e eu sei que o Euromilhões acho que é de 1 a 50, certo? Então eu posso querer uma. Acho que tornar isto mais fácil. Imaginem que eu quero gerar um número entre 1 e 50, ok? Portanto, número torna-se igual vou usar aqui o. Portanto, só um número. Vou usar aqui o rendint, por exemplo, entre 1 e 50. Ok? Se eu fizer aqui print de número e correr isto, ele vai-me dar então aqui um erro. Ah, claro, eu não disse que é número, não sei porquê. Não disse. Ok? Portanto, se eu agora imprimir, o número gerado entre 1 e 50 foi o número 4. Ok? Mas, se eu gerar outro número aqui a seguir, Ctrl C, Ctrl V, e imprimir aqui número um e número 2, e se eu agora imprimir aqui o número um e o número 2, eu vou ter o 34 e o 31. E vocês dizem que isto que é aleatório, mas infelizmente não é. Porque se eu fizer aqui, e vou provar isso, portanto, reparem que ele está a dar números diferentes, mas se eu fizer aqui agora random ponto seed e colocar, sei lá, zero, e voltar a gerar estes dois números, ok, vou copiar estas três linhas, Ctrl C, Ctrl V, e vou imprimir, e vocês vão ver que, então, lá, Ctrl C, Ctrl V, e infelizmente os números são exatamente iguais. Ok? Portanto, o random não são números verdadeiramente aleatórios, são tabelas ou fórmulas matemáticas que estão cá dentro e que são reproduzíveis. Portanto, porque é que não dá? Porque este seed vai ser, dependendo do computador está ligado, isto vai sempre alterando mediante aqui umas fórmulas matemáticas que têm a ver com muitos cálculos, mas se eu resetar, antes de chamar o random, ele vai aos primeiros e dão sempre a mesma coisa. Portanto, não são verdadeiros números aleatórios, são sim uma tabela, só que é uma tabela gigante e que com base em muita coisa. Mas, de facto, não joguem o Euromilhões com isto porque é como jogar na máquina. Não são verdadeiros números aleatórios, ok? Para isso existem bibliotecas, de facto, que, externas que baseiam-se no barulho da atmosfera, não sei quais, que dizem que pelo menos é mais aleatório. Aqui nós podemos, por exemplo, querer gerar listas e então eu podia criar uma lista de números, por exemplo, de 1 a 100, de 5 números. Imaginem que eu queria 5 números de 1 a 100. Temos então, por exemplo, random sample, definir o range, o intervalo que eu quero e o número de elementos que eu quero, ok? E, portanto, nesse caso, eu teria uma lista de 5 números com intervalos de 1 a 5. E não havia repetidos. Portanto, sempre que eu precisar de uma lista de números sem ser repetidos, posso usar o sample. Depois temos aqui, posso usar também uma list comprehension, ok? Criar uma lista
onde ele faz for i in range de n, por exemplo, se eu quero 5 números, podemos fazer esta aqui. Imagina que eu quero aqui o Euro milhões, e eu posso, pronto, ele já me está a dar, posso usar esta do sample, porque ele sabe que é de 1 a 51, que são 5 números e que não há repetidos. E, portanto, e as estrelas dão a 13. Este gajo é mesmo inteligente. E depois posso até imprimir e ele vai-me já dar aqui a chave do Euromilhões, ok? Desta semana. Mas eu podia fazer com uma list comprehension, e que era a mesma coisa, posso fazer. Só que aqui não me garante que não haja dois iguais, ok? Ao fazer isto, pode surgir dois 5 ou dois 10, portanto, isso, cuidado com isso. Pode aparecer duplicados. E os choices é quando eu quero criar números aleatórios que sigam uma determinada distribuição. A normal, normalmente esta, os choices, acho que é pela distribuição normal, onde eu digo aqui o K e ele faz uma distribuição pela normal, ou seja, dentro do sigma ali, da distribuição normal, vai-me aparecer mais números numa determinada gama do que noutros. E pronto, por hoje eu não tinha muito mais a dizer, portanto ficaríamos por aqui. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se querem ver alguma coisa mais em pormenor. Na próxima sessão ela é assíncrona e 2 a 8 será presencial. Na próxima sessão será sobre. Eu estive a pensar em várias coisas, até aqui com o chat GPT, etc., para tentar ajudar, mas eu se calhar, eu estava a pensar já distribuir tarefas diferentes mediante o grupo, ou seja, colocar o pessoal 540 a fazer MicroPython com o Microbit, eh, e distinguir as tarefas. Depois, se calhar, um NumPy para o pessoal de ciências e para o pessoal de informática. Mas se calhar eu ainda não vou fazer isso e se calhar vou fazer os mesmos exercícios para toda a gente. Acho que é mais justo e acho que mesmo as pessoas de informática e de ciências também podem querer e gostar de robótica e, portanto, eu acho que faz sentido fazermos todas as mesmas coisas. Portanto, na próxima sessão, se calhar eu não sei se vou passar já para isso, se vou dar a última coisa que falta dar da programação estruturada, que é as funções, ok? Que em Python são os defs, os definitions. Mas não sei ainda se vou optar porque assim, qualquer coisa feita em MicroPython tem que ter funções, não é? Normalmente eles usam funções no microbit. E para isso, portanto, se calhar vamos ver isso primeiro e depois é que vamos fazer isso em Python. Portanto, em microbit é possível programar diretamente em Python, ok? E podem então, inclusive, vou tirar este bloco principal. Podem, por exemplo, quando clicar num botão, por exemplo, tanto, sei lá, mostrar o número, mostrar aqui o número 0 no ecrã, ok? Quando isto basicamente cá está o def, por isso é que se calhar é prematuro começarem já com isto. E se eu aqui posso sempre verificar o código, tem um simulador onde eu clico A e vai aparecer então o 0 no ecrã. Portanto, basicamente eu posso programar logo em Python, mas também posso programar em blocos e depois passar para Python, é igual. Mas também podem programar logo direto em Python. Portanto, se calhar não esta, mas se calhar na presencial ou vamos começar, depois na segunda-feira vamos trabalhar com o NumPy, se calhar, com estas botecas mais viradas para a ciência, e depois com o Microbit, que também podia ser outro qualquer, mas o Microbit, o simulador é interessantíssimo para vermos logo se o código está ou não a funcionar. Não sei se tem alguma questão a colocar, sugestões.
Pronto, eu vou colocar o vídeo, está bem? Infelizmente não comecei logo a gravar, mas daqui a bocado já coloco o vídeo. Quem não fez o exercício da aula assíncrona tem até o final da ação, portanto não se preocupem com isso. E da minha parte, por mim, é tudo hoje. Ok. Obrigado. Tchau, então. Boa noite. Tchau. Já, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tá, boa noite.